Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de fazer mais um vídeo falando de Witch, e nesse vídeo eu vou resumir a saga dos quadrinhos dos 12 Portais, que é a primeira saga de Witch, então vou estar relendo e fazendo o resumo. E antes do vídeo começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Trabalhar com internet tem que ter dom. Então tudo começa com a história de Kandrakar e a história da muralha. Há um tempo distante no qual as coisas eram jovens e espíritos e criaturas viviam sob o mesmo céu. O universo era só um imenso reino controlado pela natureza. Um reino que durou até que espíritos e criaturas que conheceram o mal. E aquele mundo se dividiu entre bem e o mal, e para separar as duas partes foi criada a muralha. O mal foi banido para o metamundo. Antes disso, o universo deu vida à fortaleza de Kandrakar. Lá vivem o Conselho dos Sábios, diz a Yanlin, avó da Heilin. Então acontece tudo que a gente já sabe, né? As Witch descobrem que elas são as escolhidas de uma missão, elas ganham os poderes e blá 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 blá. Cala a boca, eu dito as regras. Então, na casa onde a Aerion vivia, as Witch encontram um livro. O livro fala que pertence a Phobos, príncipe do metamundo, e o coração de Kandrakar absorve o selo que tinha dentro do livro. Então, nesse ponto da história, a Aerion já foi para o metamundo e desapareceu. Então as Witch descobrem que o artefato agora consegue abrir portais. Então nós vemos que Meridian foi governada pela mãe e o pai de Phobos e Helion. Depois do desaparecimento deles, a Helion fica com a Babá, e o Phobos é coroado. E com o selo de Phobos, a Babá leva a Helion para Heatherfield. E os guardas que ajudaram passam a ser os pais adotivos da Helion. A Helion acredita que as guardiãs são inimigas de Meridian, graças ao Fedric, que a levou para Meridian. Então lá em Meridian, as guardiãs estão em Meridian, e a Aerion diz: por causa da muralha que vocês defendem, o povo de Meridian é obrigado a viver em um beco sem saída. Por causa da muralha que vocês defendem, meu irmão Phobos me procurou por anos sem conseguir me encontrar. Por causa da muralha que vocês defendem, minha vida mudou, e é por isso que eu odeio vocês. Calem-se. Fique quieta, bruxa! Eu não quero te ouvir! Cale a boca! Então ela colocou a culpa toda nas guardiãs de tudo ter acontecido e colocou a culpa na muralha. E como elas são as guardiãs da muralha, é por isso que ela odeia a muralha e odeia as guardiãs. Ué, porque eu decidi e pronto. Então a Cornélia lembra quando ela sonhava com o Caleb, sem conhecer ele, e a Helion o desenhava. Então nós vemos a Cornélia indo a Meridian junto do Vapik por um portal, e escuta o nome de Caleb pela primeira vez, e sente algo estranho. Então ela finalmente encontra o Caleb. A Cornélia causa um terremoto em Meridian e o terremoto vaza para Heatherfield. Então nós vemos a Yanlin entregando o mapa dos portais, e a Yanlin vai de arrasto. Então Phobos diz: a muralha é meu único obstáculo para a minha liberdade. Um ataque em massa vai fazê-la ruir. Sua estrutura está velha e fraca e a força do povo do metamundo vai derrubá-la. A mãe de Helion fala com ela mentalmente e diz que Meridian é para ser governado por uma rainha, e sempre foi assim. Então a mãe da Helion fala: Phobos é sinônimo de maldade. Ele se apossou do seu reino durante todos esses anos. Nós levamos você para longe quando ainda usava fralda. Os pais adotivos da Helion dizem isso lá na cadeia onde ela encontra eles. Então a mãe da Heilin conta a história dos 4 dragões. Naquela época, o tempo era novo. O grande dragão, o dragão amarelo, o dragão negro e o dragão cor de pérola. O dragão amarelo adorava a terra. O dragão negro voa melhor que os outros, e o grande dragão adorava a água. E o dragão cor de pérola adorava o fogo. As reservas de comida estão esgotadas, e há uma grande seca e logo será o fim. Os 4 dragões decidem implorar ao grande imperador de Jade. Dentro do Palácio Celestial, o imperador não gostou da presença dos dragões e prometeu enviar chuva. Mas 10 dias depois não choveu. Os dragões decidem sugar a água do mar e espalhar nas nuvens, fazendo chover. Os dragões foram acorrentados e levados ao palácio do imperador.
Então ele diz: vocês ousaram me desafiar e por isso serão punidos. Prenda esses 4 dragões em 4 montanhas, para que eles nunca mais possam se libertar. Mas a ninfa Xinjing não gostou nada disso. Ela diz ao imperador que a sua crueldade é tão grande quanto a sua arrogância, e que não podia anular a condenação injusta do imperador. Então ela transformou os dragões em rios e a si mesma em uma dragoa. Depois ela se transforma em um amuleto de cristal, o coração de Kandrakar. Então essa é a origem do coração de Kandrakar. A lenda dos 4 dragões é um conto folclórico chinês que explica a origem dos 4 grandes rios da China: o Rio do Dragão Negro, o Rio Amarelo, o Rio Longo e o Rio das Pérolas. Então nós vemos um mapa avisando que um portal está próximo. As Witch fecham o portal e começam a busca pelo filho perdido dos Meridianitas. Elas decidem que precisam da ajuda de Kandrakar. Então a Heilin diz que para chegar lá é preciso atravessar uma ponte de ar. A sua avó contou isso. A muralha surgiu para proteger o resto do universo da ameaça do Metamundo. Aqui começa a história da muralha. Os antigos sábios de Kandrakar ergueram a barreira, esperando que surgisse a luz de Meridian para iluminar aquele universo. As antigas guardiãs foram destinadas a proteger a única salvação de Meridian dos obscuros projetos do príncipe Phobos. O mapa dos portais é queimado, e elas saem de Kandrakar. Elas encontram então o filho perdido dos Meridianitas. Então nós vemos um portal se abrindo no estádio do show da Carmilla. A Will entra no portal e encontra o jardim de rosas negras e uma espeta. As rosas sabem o nome dela, e são meridianitas que o Phobos transmutou. Daltar, que é o jardineiro, recebeu uma ordem de Phobos, criar uma cerca de rosas com espinhos letais. Uma enorme barreira de flores entre o castelo e Meridian. Daltar diz que ninguém sobrevive à picada de espinho de uma rosa negra, exceto a Will. As rosas são milhares de meridianitas que tocaram nos espinhos do jardim. Daltar cuida das rosas negras porque sua esposa e filha são rosas. A Will então fecha o portal e encontra Cedric e o derrota. Então a Aelion visita seus pais na cadeia e os liberta depois de fazer a cadeia inteira desaparecer. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Então Phobos diz que pretende derrubar a muralha e voltar a ser livre. O Phobos anuncia a chegada da coroação da Aelion. Um portal é encontrado dentro do Luna Park, no túnel do amor. Em Meridian, a coroação está acontecendo. Então Phobos sai do precipício das sombras e encontra Aelion. Seu plano é coroar a irmã e a armadilha é roubar seus poderes. O Phobos convoca os Sentinelas, uma classe de elite de murmurantes, e os coloca contra os Meridianitas para conter a revolta deles. O caos começa em Meridian, Sentinelas contra os Guardiãs e os rebeldes. Caleb diz que foi murmurante. Quando ele evoluiu, ele foi capaz de raciocinar, abrir os olhos e perceber de que lado poderia ficar. O Phobos diz: fiz de você um murmurante, e murmurante voltará a ser. Ele o transforma de volta em uma planta, a forma primitiva dos murmurantes. Então Phobos transmuta o Cedric em um monstro maior e mais forte e coloca ele contra as Witch. Então nós vemos a Aelion e os rebeldes no Metamundo decidindo que precisam da coroa para vencer o Phobos. A Aelion encontra o Phobos e o duelo começa entre os dois. O Phobos é derrotado pela Aelion e o Cedric é levado para Kandrakar. A Aelion diz que o mal desapareça desse mundo e que cada feitiço de Phobos seja cancelado. Todos os Meridianitas que foram rosas negras voltam à vida, mas o Caleb continua na forma de planta. As guardiãs são levadas a Kandrakar e conhecem o oráculo e reencontram a Yanlin, a avó da Heilin. O oráculo diz: eu ordeno que a muralha deixe de existir. Então a muralha desaparece. Então mesmo a Aelion dizendo que todos os feitiços seriam cancelados, o feitiço do Caleb não foi cancelado. Então assim termina a primeira saga dos quadrinhos das Witch, que é a saga de Meridian. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje.
Se gostou, deixe seu like. Trabalhar com internet tem que ter dom. Não esqueça de comentar. Volta o it aqui embaixo para o vídeo não flopar. E não esqueça de hypar o vídeo para fortalecer o vídeo. Por favor. E até o próximo vídeo. Tchau!